Em suas Bíblias e abram em 1 Samuel, capítulo 30. Eu vou entrar em uma história que eu já contei várias vezes. Na semana passada, mencionei novamente que os dois maiores assassinos na vida da igreja para os crentes são o ressentimento, as áreas com falta de perdão, e o segundo é não saber como lidar com a decepção. Não saber como lidar com a perda ou decepção. Eu considero essas duas partes mais destrutivas e prejudiciais daquilo que cada um de nós enfrenta. Todos nós enfrentamos situações em que é muito fácil nos tornarmos amargos e a luta com o estilo de vida de perdão é fundamental, é essencial. Mas o outro é mais sorrateiro, porque a amargura, para mim, parece mais fácil de reconhecer. É mais fácil lutar contra, porque eu sei que é do inimigo. Mas às vezes enfrentamos uma decepção e temos esse sentimento que quase nos faz pensar que se trata de humildade, quando na verdade estamos começando a fazer parceria com a descrença. E é fundamental que aprendemos a fazer isso. Vou falar sobre essa história que me inspirou há 40 anos atrás. Lembro-me como era um jovem pastor e tive que aprender essa lição sobre como ministrar a mim mesmo. E a história que vamos ver é a do rei Davi, que teve que se fortalecer no Senhor. Não havia mais ninguém. Eu vou ler essa história daqui a pouco. Mas lembro-me, quando era um pastor jovem, de certa forma fui forçado a aprender o que nunca havia aprendido a fazer, que era ministrar a mim mesmo. E a parte estranha dessa vida que temos com o Senhor é que há momentos em que Ele cegará os olhos e fechará os ouvidos de seus amigos mais próximos para o clamor do seu coração, para que colocá-lo numa posição de aprender a ministrar a si mesmo. E quando Ele o faz, nunca é por castigo, é porque você está prestes a ser promovido e precisar saber como ministrar a si mesmo nessa época. Se não souber, não será possível confiar você à medida de responsabilidade que Ele gostaria de liberar. Eu vou falar com pais. Vou me dirigir aos pais hoje. E nós honramos os pais e os abençoo. Mas sempre que lida com a verdade como eu vou lidar hoje, ela se aplica aos pais, mas também se aplica às mães, mas também se aplica independentemente do seu estado civil ou de sua faixa etária. De fato, uma das coisas que eu quero celebrar os pais, eu quero celebrar as mães, como sempre fazemos. Também quero celebrar o impacto da vida dos solteiros em nossa igreja, sem ter que colocá-los em uma posição em que pensem que não serão realizados na vida até que se casem e tenham filhos, porque isso não é verdade. Isso é absolutamente um engano. E às vezes, ao celebrarmos mães e pais e o privilégio de ter filhos, às vezes sem querer, pomos de lado a incrível posição que Deus colocou os solteiros em nossa igreja e na nossa sociedade, lugares críticos de influência. Meu Deus, Jesus era solteiro. Ele se saiu muito bem. Ele se saiu muito bem ao influenciar as pessoas. Paulo, alguns acham que ele era casado. Se ele era, sua esposa passou muito tempo sozinha. Vamos dizer assim, porque ele viajou o planeta. Algumas das pessoas mais importantes da Bíblia não eram casados. E é importante que, ao honrarmos e celebrarmos a beleza do casamento e o privilégio de ter filhos, também celebremos o fato de que a mesma graça que recai sobre mim como pai também pode recair sobre uma pessoa solteira em seu lugar de influência na cultura da sociedade. Algumas das pessoas mais importantes que já viveram nunca foram casadas. Portanto, temos que manter isso em perspectiva. Tudo bem? Vou falar sobre Davi e seus valentes. Em 1 Samuel 22, se estiver anotando, o versículo 2 diz: juntaram-se a Davi todos os que estavam em dificuldade, endividados e os descontentes. Davi foi ungido para ser rei. Ele foi ungido pelo profeta Samuel. Nenhuma de suas palavras caiu por terra. Foi a declaração de sua unção profética. E, no entanto, quando Davi foi ungido para ser o rei de Israel,
Ele acabou na casa de Saul como um grande guerreiro. O Saul se encantou porque ele era muito bom no que ele fazia. Davi poupou Israel de uma grande vergonha quando ele matou Golias. Mas o povo começou a elogiar Davi mais do que Samuel. E as músicas que cantavam, Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. A inveja que dominava o coração de Saul colocou nele, sabe, um foco, um desejo de assassinato. E ele vivia para matar e destruir Davi. Ele perseguiu, tentando matá-lo acho que por cerca de 10 a 13 anos, algo assim. Ele tentou matar Davi por esse tempo. Assim, Davi agora teve que fugir da casa de Saul. Eu quero que imagine isso comigo. Imagine esse homem que se tornaria rei e conduziria Israel ao início de seus anos dourados, como diz a história. Davi e Salomão levaram Israel a isso. Davi está na casa de Saul e Saul quer matá-lo, atirar uma lança nele e o persegue. Davi foge e se esconde em uma das cidades de Israel, entre os seus irmãos. Agora você precisa entender que ele é aplaudido, ele é celebrado por todos. Todos o amam. Mas quando Davi perguntou ao Senhor, Deus, esses caras vão me entregar a Saul? Porque às vezes as pessoas o trairão se puderem se beneficiar. Judas? Então ele disse, Senhor, esses caras vão me entregar? Eles receberam a Davi e, no entanto, aqui está o momento em que eles ouvem a história que Saul está vindo e seu exército para matar Davi. E Davi pergunta ao Senhor, eles vão me entregar? E Deus diz, sim, eles vão. E ele foge. E ele, então, se muda para morar entre os filisteus, o que é irônico, porque ele matou a Golias, o campeão deles. Mas os filisteus eram tão admirados com ele que lhe deram uma cidade, uma das cidades dos filisteus. E Davi, à noite, saía para guerrear contra os inimigos dos filisteus, que também eram os inimigos de Israel. E assim ele saía à noite como esse grande guerreiro e trazia de volta o despojo. E ele tinha todos esses homens. Inicialmente eram 400, acho que acabaram sendo 800. Sei que havia pelo menos 600 em certo momento. Esses caras começaram a se reunir com Davi e eram os rejeitados da sociedade. Eram aqueles que ninguém queria. E essa era a igreja dele. E eles começaram a se reunir em torno dele. E aqui está Davi. Ele é expulso da casa de Davi, de Saul. Ele é rejeitado por Saul, vai viver com seus próprios irmãos. Ele tem os homens valentes com ele. E Israel, o povo de Deus, rejeita Davi. Ele é rejeitado pela casa do rei, é rejeitado pelos seus próprios irmãos e vai viver entre os filisteus. À noite, ele sai para a guerra. Mas uma certa vez, os filisteus entraram em guerra com Israel e Davi estava indo para guerrear com os filisteus contra Israel. E os chefes dos filisteus disseram, não vamos deixá-lo fazer isso porque ele é um cara muito poderoso. Em algum momento ele pode se virar contra nós e todo Israel vai apoiá-lo e fará dele rei. Assim, os líderes dos filisteus ficaram com medo e rejeitaram a Davi. Davi está sendo moldado para a liderança pelas mãos do oleiro chamado rejeição. Ouça com atenção. Jesus ensinou esse princípio. Ele disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua terra. Em outras palavras, os profetas recebem honra em todos os lugares, exceto em casa. Por que Deus nos faz aprendermos a ministrar em casa? Para que não nos tornemos viciados a aplausos, mas comprometidos com o propósito. Então aqui, Davi é rejeitado por Saul, ele é rejeitado por Israel, e agora é rejeitado pelos filisteus. É um dia mau quando o diabo te rejeita. Davi e seus homens, incapazes de cumprir seu propósito, sair para a guerra, voltam para casa. E quando eles subiram e olharam para a cidade deles, Ziklag, viram chamas e fumaça. E ao se aproximarem, perceberam que os amalequitas haviam entrado e tomado todos os bens que eles tinham, cada pessoa, cada esposa, cada filho. E sua cidade ficou vazia. Eu quero que você leia comigo a história. 1 Samuel, capítulo 30. Começamos no versículo 1. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Ziklag e haviam
incendiado a cidade. Levaram como prisioneiro todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando perseguiram o seu caminho. E ao chegarem, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Israel e Abigail de Carmelo. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam de empredejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Versículo 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal, a ferramenta que eles usavam para saber a vontade de Deus. Estavam buscando a vontade de Deus. Abiatar trouxe a Davi, versículo 8. Davi perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Entenda isso. Os homens de Davi, esses rejeitados da sociedade, digamos que 600 deles, juntaram-se a Davi. Em 2 Samuel, capítulo 23, temos um capítulo diferente de qualquer outro capítulo da Bíblia, que destaca pelo nome as extraordinárias realizações desses homens. Um homem vai para a guerra, um homem contra 800, e ele mata todos os 800. Isso é um dom sobrenatural. Eu não gosto de filmes sangrentos, mas eu assistiria esse, porque nosso cara ganhou, sabe? Há algo extraordinário, um dom de Deus sobre ele. Contexto do Velho Testamento, sobre como era a guerra e como era a vitória. Mas havia algo sobre esses homens, e isso resume, como 33 deles, que eram chave, que foram listados por nome com suas realizações, suas demonstrações sobrenaturais incomuns de força. Extraordinário. Os rejeitados da sociedade acabam se tornando os valentes de Davi. E ao ler a história, esses são o alicerce, esses homens são o alicerce do reino de Davi. Essas são as pessoas que são confiadas responsabilidades extraordinárias, grandes atribuições que lhes são dadas para a segurança e o bem-estar da nação de Israel. Quando Israel entrou nos anos dourados, esses valentes foram fundamentais para levá-los ao lugar de vitória, de triunfo e de importância. Mas entre a estupidez, o fracasso, a incapacidade de serem bem-sucedidos na vida e a tarefa final de serem o alicerce de um reino que representava o próprio céu. Entre isso, havia um momento decisivo. E esse momento decisivo é encontrado aqui, em 1 Samuel 30. Davi foi rejeitado por Saul. Davi foi rejeitado por Israel. Davi foi rejeitado pelos filisteus. E agora, ele é rejeitado pelos homens que lhe devem a vida. É difícil imaginar como esse rei se sentiu. Ele havia sido profetizado para ser rei. Não sei você, mas eu começaria a me perguntar, será que eu ouvi direito? Isso não parece que o que eu ouvi do Senhor está se cumprindo? A oposição está ficando cada vez mais forte, dizendo que aquela palavra não estava certa. E aqui está um cara que passou por essas séries de rejeições. Não estamos falando de um fim de semana ruim. Não estamos falando de um momento desafiador. Estamos falando de 13 anos sendo perseguidos por um homem louco. E então, a gota d'água foi que agora tem 400, 600 homens que estão muito desanimados. Eles seguiram sua visão por um tempo. Eles estiveram com você, isso os beneficiou, mas agora não conseguem nem se lembrar de alguma coisa boa que tenha acontecido. E começam a falar entre si. Vamos matar Davi. Davi se encontra sozinho.
E sei que isso é difícil de explicar e entender, porque 90% de nossa vida é fortalecermos uns aos outros. 90% da nossa vida, esse é um número arbitrário. Grande parte da nossa vida, aprendemos a viver em comunidade, como viver como corpo, dependendo um do outro, buscando conselhos, recebendo oração, profetizando uns aos outros, recebendo palavras proféticas. Essa é a nossa vida, mas passamos esse tempo junto, mas temos esse pequeno tempo. E que eu faço que esses 10% dessa vida, determina o peso de responsabilidade que Deus pode confiar em mim. E nesses 10%, o próprio Jesus cegará os olhos e fechará os ouvidos dos seus amigos mais próximos para o clamor do seu coração, para colocá-lo em uma posição em que você terá que aprender a ministrar a si mesmo. Não é para ser independente. Tudo que ele faz por nós é para nos fortalecer. Davi queria construir um templo. Deus não quis falar com ele. É uma história bizarra. Deus não falava com ele, exceto por meio de Natã e Gade. Ele não queria que ele se tornasse independente em seu serviço ao Senhor, mas que dependesse um dos outros, que falavam em sua vida de forma correta, no tempo certo. Por isso, às vezes, o Senhor retém coisas de nós até estarmos com as pessoas certas. Então, é esse toque, aquela oração, aquela palavra profética, aquele versículo que foi compartilhado, seja o que for, grande parte da nossa vida é isso. Mas é esse pequeno tempo que diz, você foi rejeitado aqui, 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 e agora os caras em que mais confiava se voltaram contra você. O que você faz? Davi se fortaleceu no Senhor. Me lembro como um jovem pastor e tive que aprender isso. Senti-me encorajado quando li essa história na Bíblia e vi o que era exigido de Davi. Não nos dá passos a seguir, acho que não é uma fórmula, mas devemos reconhecer os tipos de coisas que nos afirmam, que nos fortalecem. Devemos ser capazes de olhar para trás em nossa vida e dizer, quando eu enfrentei isso, Deus, o Senhor profetizou, o Senhor me deu essa palavra, eu estava lendo a Bíblia, o Senhor falou comigo, e aprendemos os caminhos do Senhor, analisando nossas próprias histórias, quando estamos em falta e quando estamos em abundância, o que foi que nos trouxe vitória? E para mim, eu me lembrei, percebi que sempre que eu estava com problemas, onde eu estava passando por coisas, por quais eu não tinha resposta, eu não sei o que fazer. Eu não sabia o que fazer, eu orei, clamei ao Senhor, jejuei, faço tudo o que eu sei fazer, mas não estou recebendo uma resposta, não estou tendo vitória. E aprendi, em uma época específica, esse conceito de me fortalecer no Senhor e o que isso significava. E o resultado foi que descobri que há 3 coisas que foram fundamentais para mim, que agora são o meu normal. São meus hábitos que, sem ter que pensar sobre eles, não preciso criar uma estratégia ou planejar, são coisas automáticas que eu faço. Primeira coisa, eu entro na palavra. Vou para a Bíblia e leio. As pessoas dizem, eu li 10 capítulos e não vi nada. Então, leia 10 mais. Eu orei por 2 horas, nada aconteceu. Ótimo, ore mais 2 amanhã. Faça o que precisa fazer. Nada está acontecendo. Sim, está. Você não pode se mergulhar no coração e na mente de Deus e não mudar. Pode não ser algo repentino, explosivo, de Deus em sua vida. Pode ser uma mudança sutil, mas está acontecendo porque é impossível expor seu coração e a mente de Deus e não experimentar mudanças. Já aconteceu de ser palavras estrondosas. Essa é a minha favorita. Gosto muito mais do de repente de Deus do que espere de Deus. Tenho que me adaptar ao espere, porque para mim esse é o normal. Mas de vez em quando eu recebo de repente. E aí a pessoa, obrigado. Estou esperando por isso há muito tempo. As pessoas dizem, eu não me lembro o que li na Bíblia. Eu digo, tudo bem, eu não me lembro o que eu comi na sexta-feira passada, mas mesmo assim me nutriu. Assim ainda se nutre. E há uma lenta transformação, uma mudança quando nos expomos. E é isso que eu faço. Eu li essa manhã um versículo específico que eu precisava para a situação que eu estou agora e me lembrei da mente do Senhor, do coração do Senhor, fortalecendo-me a mim mesmo. A segunda coisa é a adoração.
Há uma liberdade, uma libertação, algo que ocorre na presença que você não consegue obter em nenhum outro lugar. Você não encontra em nenhum outro lugar. Em Weaverville, morávamos atrás da igreja, ia lá tarde da noite e clamava a Deus. Clamava a Deus, clamava, horas e horas. Levei um tempo para aprender isso, mas houve momentos em que eu orava e não conseguia sair daquela nuvem. Não sei se isso faz sentido para mais alguém, mas eu jejuava, eu orava, fazia tudo o que eu sabia fazer. E aquela nuvem ia comigo para o prédio e ficava lá por horas e saía quando eu ia embora, sabe? Era como se fosse minha amiga. E houve momentos em que era isso que acontecia e eu descobri algo. Eu não conseguia orar para sair de debaixo daquela nuvem, mas eu podia dançar para sair debaixo daquela nuvem. Era assim. Minha dança hoje é um pouco diferente da minha dança de 40 anos atrás. Hoje eu posso perder partes do corpo se eu fizer o que eu costumava fazer. Mas eu podia gritar para sair. Em outras palavras, aquela nuvem escura que parece cobrir nosso coração, pensamentos e emoções, às vezes eu não conseguia orar para afastá-la. Mas se eu tomasse essa decisão pela alegria, isso vai soar um estranho para você, mas se eu tomasse a decisão pela alegria e optasse para expressar alegria, independente da ausência de alegria, aquela nuvem se dissiparia rapidamente. Não era como uma hora de guerra, eram como 3 minutos e era diferente. Era um recomeço, era um jogo completamente diferente. E aprendi que qualquer pessoa pode abaixar a cabeça e cantar "Tu és digno". É fácil abaixar a cabeça e reconhecer o valor de Deus, mas ainda se sentir mal com a sua própria vida, sua situação. Mas é difícil se alegrar e permanecer assim. É difícil continuar acreditando em uma mentira quando você escolhe a alegria. Às vezes, essa expressão de alegria, o ato voluntário de alegria, é a maneira mais rápida de sair dessa nuvem de opressão, de dificuldade, porque você está escolhendo alegria. E o que é escolher alegria? Eu acho que às vezes é a maior expressão de fé. É a maior expressão de fé. A terceira coisa, isso quase soa contraditório ao fortalecer a si mesmo, mas há cura na comunidade. Novamente, 90% da nossa vida, se tem uma dificuldade, vai até um amigo, confessa, pede ajuda, ele ora por você, profetiza, te dá palavras, amigos te ligam e dizem, eu estava pensando em você hoje, eu tenho um versículo para você. Essa é a maior parte da nossa vida e eu gosto disso, eu sou grato por isso e provavelmente eu estou vivo porque isso é a grande parte da nossa vida. Mas a essa parte, considere o que eu vou dizer à luz de tudo que eu já disse. Às vezes, é importante que eu não diga às pessoas ao meu redor o que está errado. Porque é fácil, se você for como eu, é fácil ficar viciado em dar atenção a um problema. E nossa identidade começa a se tornar o problema que enfrentamos. Quem é o cego Bartimeu quando ele foi curado? Nós nos identificamos. Não sei se já pensamos nisso. Mas gostamos de ser incentivados, gostamos de pessoas que pensem em nós, nos sirvam, nos ajudem. Tudo bem. Todos os bebês crescem dessa forma. Todas as crianças de 2 anos são servidas. Em algum momento, quando você tem 20 anos e ainda usa fraldas, aí é a hora de crescer. Me senti inspirado.
Então, às vezes, é importante, como comunidade, de passarmos tempos uns com os outros. Não preciso fazer do meu problema o motivo pelo qual vamos tomar café. Vamos tomar café porque eu te valorizo, você me valoriza e passamos tempo juntos. Faz sentido? Às vezes, são pessoas que não sabem de nada e compartilham um testemunho que, por acaso, é exatamente o que você precisa. Não é porque eles estão tentando te ajudar, é o fato de eles estarem em Cristo, amando você, que trazem exatamente o que é necessário para te tirar dessa situação. Fortaleça-se, assuma a responsabilidade por sua própria força. O que acontece depois? Davi perguntou ao Senhor, devemos perseguir esse inimigo? Acho que já confessei isso antes, acho que a minha falha mais frequente em meu papel como líder e discípulo, como filho de Deus, é que muitas vezes presumo que sei o que Deus quer que eu faça. Vamos ver em termos bíblicos. Davi está enfrentando um inimigo. Será que Deus quer que ele derrote o inimigo? É claro que sim. A coisa errada seria presumir que era a vontade de Deus. Em vez disso, Davi faz a coisa inteligente, que é, vemos vez após vez, ele vai diante do Senhor, com aquilo que ele poderia assumir que seria a vontade de Deus, ele chega diante de Deus e diz, Deus, devo perseguir? E se eu fizer, vou vencer? E o Senhor diz, sim, persiga, você vencerá e recuperará tudo. Aqui está a parte que você precisa entender. Davi não é um líder inseguro. Digamos que se vocês são as pessoas que querem me apedrejar e eu sou Davi. Eu sou um pouco irritado, não sei porquê. Davi poderia facilmente ter usado sua posição, seu sucesso com esses caras durante todos esses anos. Ele poderia facilmente ter usado isso como um argumento para explicar por que eles deveriam a ele a vida. Mas não há nada disso, não há nada de vergonha, não é nada de envergonhá-los para manipulá-los a um senso de coragem ou obrigação de ajudar Davi com a sua visão. Não há nada disso. Davi se fortalece no Senhor, ele pede para trazer o colete sacerdotal, ele se aprende diante de Deus, Deus diz o que fazer. Então, basicamente, ele se aproxima dos homens que estavam falando de matá-lo e diz, vamos, temos esposa e filhos para cuidar. E de alguma forma, com aquela batida do tambor de Davi, os homens começaram a deixar todas as bobagens que eles estavam pensando e começaram a marchar de acordo com a batida desse tambor, porque eles são dessa tribo. E Davi colocou sua visão, seu compromisso, sua verdade, colocando isso neles e tiraram eles da depressão. E esses homens, os rejeitados, que se tornaram os alicerces de um reino, tiveram um momento decisivo. E o momento decisivo foi, vamos matar Davi ou vamos seguir sua missão? Porque a missão dele é a nossa missão. E há algo sobre o propósito divino. Hoje homenageamos os pais e mães, e eu sempre quero fazer isso. Mas ao homenagearmos os pais hoje, há certas coisas que devemos transmitir, incutir na vida de nossos lares. E mesmo que seja solteiro e tenha muitos amigos, ainda há coisas que você pode fazer para transmitir isso às pessoas. E uma delas é a identidade, a segunda é propósito, e a terceira é destino. E a quarta é a consciência de recursos ilimitados. Temos acesso a tudo que Deus nos prometeu para realizarmos o que Ele nos designou a realizar. E muitas pessoas se afundam na depressão apenas porque não descobriram seu propósito. Eles não sabem o que eles devem estar fazendo. Persiga-os, é certo que os alcançará e conseguirá libertar todos. Adoro essa história por uma série de motivos, mas um que é fácil de esquecer é que Davi foi chamado para ser rei. Ele está passando as circunstâncias mais infernais pelas quais se pode passar como um líder.
e ele acaba sendo rejeitado. Ele enfrenta essa última grande decepção. Seus próprios homens se voltarem contra ele, ele supera isso, ele chega a esse ponto de recuperar tudo. Na cena seguinte, ele se torna rei. A cena seguinte. Na cena seguinte, Saul é morto e ele é nomeado rei. Eu gostaria de sugerir que o tipo de homem que Deus queria que liderasse Israel não seria governado pelos sucessos ou fracassos das pessoas ao seu redor. Saul não conseguiu lidar com o sucesso de Davi. Outros líderes na história de Israel não conseguiram lidar com os fracassos das pessoas ao seu redor. Mas Davi já havia passado pela provação e suportou tudo como um homem que buscaria o Senhor de qualquer maneira. E ele se fortaleceu, recuperou seu propósito e conduziu um grupo de pessoas à vitória. Na cena seguinte, ele se torna rei. Gostaria de sugerir que aprender a ministrar a nós mesmos é a chave para a nossa promoção. Por favor, fique de pé. Essa é a minha oração. Que todos aqui, cada um de nós, aprenda em níveis ainda mais elevados o que é ministrar nós mesmos. Há esse tema altruísta na igreja que é de natureza anticristo. Não é cristão de forma alguma. Quando Paulo estava dando uma palavra à igreja em Éfeso, quando ele deu uma palavra a Timóteo, ele disse, cuide de você e do seu ensino. Quando ele falou com os anciãos em Éfeso, cuide de você e do rebanho. Ele sempre colocava, cuide de você primeiro, porque, como diz a aeromoça, no caso improvável de precisarmos de oxigênio, máscaras cairão do teto. Coloque primeiro em você e depois naqueles ao seu redor que precisam de ajuda. Há algo no fato de aprendermos a ministrar nós mesmos que nos coloca em posição de mostrar o melhor das pessoas ao nosso redor. É por isso que Deus nos chamou. Todos aqui, não importa se você tem 12 anos de idade, todos aqui receberam a missão e o privilégio de fortalecer outras pessoas. Pai, eu oro por essa graça que vem em nossas vidas de uma forma que nunca conhecemos antes. E que o Senhor nos ajude a lembrar e destacar as coisas que são úteis e necessárias para fortalecer nossa própria vida. Oro para isso pela honra e nome do Senhor Jesus. Agora eu quero pedir a todos que se mantenham em seus lugares por um momento, em respeito à oportunidade que as pessoas têm de conhecer Jesus. Se alguém aqui que nunca tem se comprometido com Jesus, não sabe o que é nascer de novo, o que é Deus te mudar de dentro para fora, essa nunca foi a sua experiência, mas você quer ser um discípulo de Jesus, você quer saber o que é ser perdoado do pecado, se esse é o seu caso, levante a mão onde está e faremos um acordo com você. Todos nós já fizemos isso. Isso já foi feito por cada um aqui. E se tiver alguém que diga, eu quero entregar minha vida a Jesus, levante a mão. Faço o mesmo convite à nossa comunidade online. Que Deus abençoe. Mais alguém? Nossa comunidade online quer incentivá-lo. Nossa comunidade online, coloque no chat e um de nossos pastores estará lá com você para orar e conversar com você.